E aí, gurizada, beleza? Hoje aqui, então, nós vamos ver uma aula sobre vetores, certo? Mais precisamente sobre soma de vetores. Então, nós vamos fazer aqui 4 somas de vetores, né? A gente chama de soma de vetor, mas a gente vai ver que são 4 maneiras diferentes de somar esses vetores, tá? O que é um vetor? Um vetor é um segmento de reta orientado, né? Um segmento de reta orientado nada mais é do que uma seta, né? Então, essa seta, né, esse vetor, ele tem módulo, que é o tamanho dele, né? Direção, que é a direção que ele está, no caso que ele está inclinado ali, está com um ângulo com a horizontal, com a vertical, certo? E o sentido, né, para onde essa seta está apontando. Então, quando a gente colocar o vetor resultante aqui, que a gente chama, né? Quando a gente soma alguns vetores, eu tenho que dizer essas 3 coisas do vetor, certo? Então, o primeiro aqui, quando os 2 vetores têm mesma direção e sentido, certo? Então, vocês podem ver que os 2 vetores estão na mesma direção, né? Estão os 2 na horizontal e os 2 estão apontando para o mesmo lado, eles têm o mesmo sentido. Eu vou usar em todos os exemplos aqui o A valendo 3 centímetros e o B valendo 2 centímetros, certo? Então, nós vamos calcular esse vetor resultante, certo? De 2 maneiras. Uma é desenhando esse vetor, né, o vetor resultante, e a outra é calculando o vetor resultante. A gente vai ver como calcula, né, como é que dá o módulo dele. Tá? A direção e sentido a gente tira do desenho, certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho o vetor A aqui, que ele tem, como todos eles ali, 3 centímetros, certo? Então, como é que eu faço? Eu pego o vetor A, desenho ele, onde ele termina, eu desenho o vetor B, certo? Então, eu vou desenhar aqui o vetor A com 3 centímetros, certo? E onde termina o vetor A, eu desenho o vetor B, certo? Então, esse aqui é o vetor A, e esse aqui é o vetor B, ok? Então, o vetor B mais o vetor A, eu tenho o vetor resultante. E aqui eu vou chamar ele sempre de R, tá? Mas pode ser qualquer letra, pode ser S de soma, aí depende de quem está fazendo o exercício, né? Então, como é que eu somo esses dois aqui no desenho? Simplesmente, ele vai começar onde começou o vetor A e terminar onde terminou o vetor A. Muito bem, então esse laranja aqui é o que eu chamo de vetor resultante. Lembrando, a gente sempre coloca, né, essa setinha em cima dele para representar como um vetor, certo? Senão vai ser qualquer letra que tem ali, né? Mas então a gente representa sempre com o vetor, né, com uma setinha em cima, ok? Então, quando eu tenho mesma direção e sentido, qual é o ângulo entre esses dois vetores? Então, os dois estão na mesma direção e os dois estão no mesmo sentido. O ângulo entre eles é 0, ok? Então, o ângulo é igual a 0, certo? 0 graus. Como é que eu calculo esse vetor resultante? Se vocês olharem para cá, vocês vão ver que o vetor resultante é o A mais o B, certo? Então, o vetor resultante vai ser A mais B, ok? Então, como é que eu calculo? Usando a fórmula, vai ser A, que é 3, mais o B, que é 2, certo? Então, o vetor resultante aqui vai ser 5 centímetros, beleza? Então, quando os dois estão na mesma direção e sentido, eu digo que o ângulo entre eles é 0 e calculo, né, esse vetor resultante somando os dois vetores. Beleza? Segundo exemplo aqui, quando eles têm a mesma direção,
só que eles têm sentidos opostos. Então, é como se eu estivesse empurrando um carro, né? E no primeiro exemplo, tem uma outra pessoa empurrando o carro comigo, na mesma direção, certo? Então, eu vou somar os vetores. Aqui, nesse caso, eu estou empurrando o carro, por exemplo, para um lado, e a outra pessoa vai do outro lado empurrar o carro. O que vai acontecer aqui? Eu não vou poder somar os dois vetores, né? Então, eu vou desenhar os dois da mesma maneira que eu fiz ali, certo? Só que agora, como o vetor B está apontando para o outro lado, certo? Então eu tenho que desenhar ele um pouquinho diferente, mas também é onde termina um, começa o outro, certo? Então aqui o vetor A vai ter, né, 3 centímetros, e o meu vetor B, então ele vai começar aqui, né, no mesmo ponto que terminou o vetor A, só que agora ele está apontando para o outro lado, certo? Então, vetor A, vetor B, certo? Então, como é que vai ficar o vetor resultante desses dois vetores aqui? Ele vai ser, na verdade, a subtração dos dois, certo? Então, como se eu estivesse fazendo uma força para o lado direito e outra pessoa fazendo uma força para o lado esquerdo. Quem for maior vai ganhar. No caso aqui é o A, né? O A tem 3, o B tem 2. Então, o vetor resultante, né? O desenho do vetor resultante é esse pedacinho aqui que sobrou entre A e B, certo? Então, esse aqui é o meu vetor resultante. Ele está apontando para o lado direito porque o A é maior que o B, certo? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho esse R. Ok? Então, o maior sempre vai ganhar aqui nesse caso, beleza? Como é que eu calculo, então, esses dois aqui? Também é uma soma, certo? Então, o R vai ser A mais B, certo? Nesse caso aqui, o B está apontando para o outro lado. Então, vai ser R igual a A mais menos B, certo? Então, eu vou acabar utilizando aqui R igual a A menos B, certo? Então, essa vai ser a fórmula para a gente calcular esse vetor resultante aqui quando eles têm sentidos opostos, certo? Qual é o ângulo entre esses dois caras aqui? Se eu botar os dois, né, aqui, os dois início com início, eu vou ver que está cada um apontando para o lado. Qual é o ângulo entre eles? É 180 graus, beleza? Então, o ângulo aqui, que eu estou representando por θ, né, pode ser alfa, beta, qualquer letra, é 180 graus, beleza? Então, quando o ângulo for 180, eu, na verdade, subtraio o maior do menor, tá? Porque eu vou deixar sempre como o vetor positivo para o lado direito, né? É uma coisa que a gente usa na matemática, né? Sempre assim, por causa do eixo, né? X, Y, para a direita o X é maior, para cima o Y é positivo, né? Não maior, positivo, beleza? Então, por isso que a gente normalmente desenha o vetor positivo para o lado direito, tá? É uma convenção que a gente usa na matemática e na física, beleza? Então, esse aqui é o meu vetor resultante, certo? Agora, como é que eu vou calcular esse vetor resultante? Então, eu vou usar a fórmula agora do R, que vai ser o A menos o B. Nesse caso, o A menos o B, porque o A é maior que o B. Então, vai ficar 3 menos 2, certo? Então, o vetor resultante aqui vai ser 1 centímetro. Beleza? Então, quando o ângulo é 0, eu somo. Quando o ângulo é 180, eu subtraio um do outro. Beleza? Quando os dois, né, não tiverem ângulo de 0 a 180, mas sim um ângulo de 90 graus, eu chamo eles de perpendiculares. Então, o ângulo entre A e B é 90 graus aqui, certo? Então, o θ aqui é 90 graus, certo? Como é que eu calculo esse vetor resultante aqui? Mesma coisa, eu vou colocar agora os dois começando no mesmo lugar.
Então, eu vou desenhar aqui o vetor A, certo? Com 3 centímetros. E aqui onde começou o vetor A, eu vou colocar o vetor B. Ah, professor, eu poderia colocar lá no final? Sim, também, certo? Também pode colocar ele aqui em cima, certo? Não tem problema nenhum. Nós vamos ver por que não tem problema nenhum. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar, né, aqui em cima. Eu vou desenhar o vetor B, certo? Paralelo ao vetor B aqui, né? Eu vou desenhar ele lá em cima, onde ele está terminando, né, o vetor A, eu vou desenhar o vetor B, e aqui onde termina o vetor B, eu vou desenhar o vetor A, certo? Eu vou fazer da mesma cor, só que eu vou fazer pontilhado, ok? Certo? Então eu pontilho ali até mais ou menos a mesma distância aqui do vetor, certo? Agora eu vou fazer o outro também, certo? Então como é que eu desenho aqui o vetor resultante? O vetor resultante vai começar onde começaram os dois vetores e vai terminar lá no cruzamento daqueles prolongamentos, né? Que eu fiz aqui do outro lado, certo? Quando eu pego um vetor, eu posso desenhar ele, se eu não mudar módulo, direção e sentido, eu posso desenhar ele em qualquer parte do plano, desde que eu não mude, né, nenhuma dessas características dele. Ele vai continuar sendo o mesmo vetor, certo? Então, se eu tivesse desenhado o vetor B lá, eu ia prolongar aqui e aqui, né? O que aconteceu aqui? Eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, certo? Quando eu tenho um triângulo retângulo e quero descobrir, né, a diagonal dele aqui, que eu chamo aqui de hipotenusa, como é que eu calculo essa hipotenusa? Usando Pitágoras, certo? Então a gente vai usar Pitágoras para achar esse vetor resultante. Então é a soma dos quadrados dos catetos, né? Quem são os catetos dele? É o B, né, que está aqui embaixo, e o A, que está aqui na horizontal e o outro na vertical, certo? Então vamos calcular aqui. Então R ao quadrado vai ser A ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, beleza? Então, R ao quadrado vai ser 9 mais 4, beleza? Então, R ao quadrado vai ser 9 mais 4, 13. Então, o meu R vai ser raiz quadrada de 13, certo? Centímetros. Ok? Pode deixar assim, a gente pode extrair a raiz quadrada do 13 também, não tem problema nenhum, tá? Mas vamos deixar assim para não precisar ficar escrevendo valores aqui com vírgula, tá? Agora, esse caso aqui, que é quando eles são oblíquos, então ele não é nem 0, nem 180 e nem 90, ok? Eu tenho um outro ângulo aqui entre eles. Então, quando eles são oblíquos, é qualquer ângulo, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no perpendicular, certo? Vou desenhar o vetor A, onde começa o vetor A, eu vou desenhar o vetor B, ok? E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vou traçar aqui as paralelas, né? Prolongando lá da ponta de um para a ponta do outro, e aí eu vou fazer o mesmo desenho que tem aqui, ok? Então vamos lá. Vetor A, que tem 3 centímetros. Certo? Então eu peguei o vetor A e desenhei ele aqui. Está um pouquinho diferente, mas a gente não consegue, né, fazer sem um esquadro aqui, não consegue fazer exatamente igual. Aqui o vetor B, né, onde começa o vetor A, eu vou desenhar também o vetor B, ok? E eu vou traçar de novo aqui as paralelas do A e do B, certo? Claro que a gente não consegue fazer esses desenhos assim à mão livre, né, ficar perfeito, mas um caderno quadriculado, alguma coisa do gênero, a gente consegue melhorar um pouco o desenho, né?
Beleza? Então aqui, né, como eu fiz aqui em cima, eu vou desenhar o vetor resultante, que é parte lá do início dos dois e termina aqui onde as duas linhas prolongadas, né, pontilhadas aqui, se cruzaram. Então esse aqui é o meu vetor resultante, certo? Novamente aqui eu tenho um triângulo, né? Mas ele não é um triângulo retângulo, então eu não posso usar aqui o Pitágoras, certo? Eu tenho que usar a regra, né, do paralelogramo, que a gente chama isso aqui, né? Isso aqui é um paralelogramo. São duas paralelas aqui e duas paralelas aqui, na horizontal e na vertical. Com isso eu tenho um paralelogramo. Não sei que figura é essa, se é um trapézio, se é um retângulo, certo? Mas com certeza não é um retângulo, né? Porque o retângulo eu tenho aqui, certo? Eu não sei o ângulo. Eu vou dizer que o ângulo aqui, tá, é 60 graus, tá? Vou chutar aqui um ângulo. Vou dizer que o ângulo entre eles aqui é 60 graus, ok? Por que que eu tenho que saber esse ângulo? Porque a fórmula, ela é bem parecida com o Pitágoras, certo? Ela começa exatamente igual ao Pitágoras. A ao quadrado mais b ao quadrado, certo? Só que aqui eu tenho a continuação. Eu vou ter 2 vezes o a vezes o b vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Então aqui eu disse que era 60 graus, né? Então eu vou calcular com essa fórmula aqui, beleza? Vamos substituir então aqui os valores. R ao quadrado vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo. Qual é o cosseno do ângulo? Cosseno de 60 graus, beleza? Então, utilizando a fórmula, né, que a gente chama aqui regra do paralelogramo, né? Na matemática, a gente tem uma fórmula bem parecida com essa aqui, né, que é a lei dos cossenos, certo? Só que a diferença é que lá na matemática é menos e aqui é mais. Por quê? Porque aqui é uma soma de vetores. Então, por isso que esse sinal é diferente, tá? Então, vamos calcular agora, então, essa continha ali, certo? Então, vou fazer aqui embaixo. R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 3 vezes 2, certo? Vai dar 12. E o cosseno de 60? Bom, o cosseno de 60 é meio, né? É meio. Então eu vou ter 2 vezes 3 vezes 2 dividido por 2, certo? Então eu vou ter um dividido por 2 aqui, beleza? Então vai ser, na verdade, 6, porque eu vou acabar cortando esse 2 com esse 2 aqui, certo? Então eu vou ficar com 9 mais 4 mais 6, certo? Isso aqui vai dar raiz, r ao quadrado igual a raiz, igual a 16, né? 9 mais 4 mais 6, 19, desculpa. Ok? Então, o r vai ficar a raiz de 19. Se eu quiser tirar a raiz disso aqui, vai dar aproximadamente 4,4, tá? Mas não é necessário tirar a raiz nesse momento, tá? Se, por um acaso, no exemplo, no exercício, pedir, né, e tiver alternativos, se for no vestibular, no Enem, né, e vocês forem calcular uma soma de vetores, e lá na resposta tiver o número, daí a gente extrai a raiz aqui, né? Mas nesse caso aqui a gente não precisa fazer isso agora. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixa o seu like aí, faz um comentário aqui embaixo. Agora eu liberei os comentários aí que eu tinha feito uma marcação errada lá. Então agora os comentários estão liberados. Se vocês quiserem algum exercício, alguma coisa que vocês tenham dificuldade aí, eu tenho uma curiosidade de saber, tá? Comenta aí, compartilha o vídeo e me segue lá no Instagram, lá, ó, Prof. Cris, _Física.
Beleza, galera? Valeu, então. Fui!